Mas eu queria apenas remeter à questão que está provocando, não é hoje nem a felicidade dos brasileiros pela vitória ontem sobre o México, mas é a questão, de novo, envolvendo as decisões da Suprema Corte, envolvendo a Operação Lava Jato. Muita dúvida suscita, todo mundo pergunta, e eu volto aqui hoje a uma questão de critérios usados pelos magistrados da Suprema Corte, que tem criado, provocado uma certa insegurança e incerteza. Afinal, que futuro terá a Lava Jato? É claro que jamais esta senadora vai concordar com desvios de conduta, com algum deslize que tenha sido feito na confecção ou nas atitudes tomadas na Operação Lava Jato. Mas ela não é sozinha. A Lava Jato é composta por Ministério Público, Procuradoria-Geral da República, por Polícia Federal e também das decisões que são tomadas na 4ª Região da Justiça Federal em Porto Alegre e também submetidas ao crivo do Supremo Tribunal Federal. Mas algumas geram insegurança jurídica. Hoje o próprio juiz Sérgio Moro está vendo que não foi bem compreendido na questão das tornozeleiras para o José Dirceu, explicando que ele se valeu de uma outra decisão, de outro entendimento da Suprema Corte, que agora mudou em relação à proibição da tornozeleira. E a questão é que hoje ainda o juiz Sérgio Bretas, e aí vai mudar essa decisão, o juiz Marcelo Bretas, Marcelo Bretas lá do Rio de Janeiro, condenou a 30 anos de prisão o Eike Batista. A decisão consta da sentença da Operação Eficiência, assinada pelo magistrado que eu acabo de citar na segunda-feira. Eike teve a prisão preventiva decretada após 2 doleiros dizerem que ele pagou 16,5 milhões de dólares a Sérgio Cabral, ex-governador do Rio, o equivalente a 52 milhões de reais em propina. Eu acho que essas coisas estão acontecendo, estão demonstrando realmente que está se colocando, tirando o lixo debaixo do tapete, se mostrando à população graças a essa Operação Lava Jato. O estranho é que o ministro Toffoli, que tomou a decisão em relação à libertação e à segunda turma do ex-ministro José Dirceu, não teve o mesmo cuidado em relação a um pobre coitado, que lá em Minas Gerais roubou uma bermuda que valia R$10. Uma bermuda por R$10. E ele mandou ele voltar para a cadeia. Claro que certamente não houve nenhum juízo de valor pela categoria social desse pobre coitado, que era o quê? Simplesmente uma pessoa, um bêbado, estava embriagado. E qual foi a razão de devolver a prisão, mesmo que a bermuda que essa pessoa roubou tivesse sido devolvida à loja onde ele tirou a bermuda de R$10? É que a Defensoria Pública chegou a entender que o acusado pedia a aplicação do princípio da insignificância, R$10 uma bermuda, mas o pleito não teve sucesso na Suprema Corte, na mão do ministro Dias Toffoli. De acordo com a Defensoria Pública, o homem é morador de rua, não tem assistência de ninguém, nem da sociedade, morador de rua, e é alcoólatra. Em primeira instância, foi condenado a 1 ano e 7 meses de reclusão pelo furto, pena que foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e pelo Superior Tribunal de Justiça do STJ. Em todos os julgados, pesou contra o acusado o fato de haver mais de uma condenação definitiva por crimes da mesma natureza. Mas não foi o mesmo critério usado em outras reincidências de outros presos famosos. É exatamente por isso que a sociedade está olhando muito, eu diria, decepcionada, olhando muito triste pelo que está acontecendo em relação à Praça dos Três Poderes e ali do lado, onde tem aquela estátua uma estátua da deusa da justiça com os olhos vendados. Ela tem que estar de olhos vendados para não saber se é um rico, se é um pobre, se é um poderoso, se é um sem poder. É essa justiça que nós queremos, mais isenta, mais republicana, uma justiça mais imparcial. E por isso que eu volto aqui a encarecer. E não é por causa da Lava Jato, não é por causa dessas demandas da segunda turma, não é por causa de nenhuma pendência ou de nenhuma litigância ou de nenhum confronto que esteja havendo entre o Supremo e esta Casa, ou entre o Supremo e o Poder Executivo, ou quem quer que seja.
é que nós votamos, bem antes de tudo isso, senador João Alberto, muito antes de tudo isso, nós votamos lá na CCJ, eu sou relatora com muita honra, de duas PECs, uma do senador Cristóvão Buarque e outra do senador Lazia Martins, que tratam de retirar a vitalicidade da composição ou do exercício do mandato de ministro da Suprema Corte, tirando a vitalicidade, estabelecendo um prazo de 10 anos. Eu acho que dessa forma nós nos igualamos aos países mais desenvolvidos do mundo do ponto de vista democrático e institucional para o Estado Democrático de Direito. 10 anos e tem que ter uma carência, não pode pertencer ao Poder Executivo 3 anos antes da indicação, e a indicação tem que ser feita pelo Supremo, pelo STJ, pela OAB, pelo TST, pela Defensoria Pública, pela Procuradoria-Geral da República e, eventualmente, aqui, quando for acrescentado. Eu acho que, dessa forma, faça uma lista tríplice de pessoas idôneas, de pessoas com grande conhecimento e saber jurídico, encaminhe essa lista tríplice ao Presidente da República, que não perde a prerrogativa de fazer a indicação ao Congresso Nacional, mais precisamente ao Senado, que na Constituição tem essa prerrogativa. E nós aqui analisamos essa indicação. Então, e submetendo a uma sabatina, como no caso de Fachin, que foi a mais longa de toda a história das sabatinas da CCJ que tivemos, 17 horas ininterruptas. Então, penso que é hora de a gente enfrentar esse dilema e ter uma justiça e um judiciário que seja isento de qualquer contágio de interesses dentro da nossa Suprema Corte. Muito obrigado, presidente.